Trabalho com energias sutis e as práticas terapêuticas corporais. Diversas práticas de autoconhecimento e de auxílio, como Reiki, Jorei, passe, trabalham com as assim chamadas energias sutis. Então você vai dar um passe para alguém, você vai transmitir uma energia para alguém que trabalha numa energia sutil. Esse tipo de trabalho é bem interessante, alguns diriam que você está captando energia de esferas mais elevadas e passando para outras pessoas, trazendo diversos tipos de reorganizações. Mas comparando, ou apenas complementando aqui uma proposta de reflexão, esses trabalhos com as energias sutis são bastante interessantes, mas isso não significa que os trabalhos corporais, os trabalhos que envolvam o toque principalmente, o tato, significa que eles trabalhem com energias mais densas, como se isso fosse algo mais primitivo, no sentido de ser menor, menos elevado. E talvez, pelo menos no começo, talvez até o contrário. Quando a gente vai receber o reiki de alguém, por exemplo, ou jorei, ou qualquer forma de transmissão de energia em que não seja tocado, eventualmente você senta, a pessoa pode fazer uma imposição de mãos, ou mesmo à distância, fazer uma transmissão de energia. Bacana, legal, pode ser bastante interessante em alguns momentos. Agora, quando, por exemplo, você vai para uma massagem, ou receber uma massagem na água, por exemplo, a pessoa vai te tocar e aí uma série de possibilidades de reorganizações e de observações acontecem. Por quê? Porque todo o quesito da gama das concepções envolvidas na questão da troca interpessoal e do dar e do receber vão para o elemento mais básico, que é a questão do corpo. Então, quando você vai ser tocado, por exemplo, você pode desde, se já tem um estilo de apego seguro, vamos assim dizer, receber o toque, sentindo a conexão humana e a partir disso ganhando uma nutrição sensorial, emocional, sentindo essa reverberação da conexão com a pessoa. Isso ser uma situação nutritiva, ou por exemplo, você pode ficar talvez desconfortável, se sentir um pouco invadida, se sentir um pouco incomodada, a sensação da exposição da imagem do corpo para outra pessoa pode levantar algumas questões. À medida que a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho que envolva o toque concreto, a gente vai podendo pesquisar várias sutilezas no sentido de quais são as imagens que eu tenho a respeito da relação com outras pessoas, quais são as imagens que eu tenho em relação a receber, a oferecer, a eventualmente ficar estimulado, excitado ou a não ficar, e todo eventualmente um mecanismo de interrupções de contato que eu posso fazer entre estar realmente aberto para uma pessoa na relação. Às vezes, toda essa região muito sutil, relacionada a vários tipos de autoimagens, autoconceitos de como eu me porto, como eu me situo nas relações. Quando eu trabalho nessas regiões mais sutis, por exemplo, recebendo passes, recebendo um reiki, muitas vezes não acontece esse corpo a corpo. Então eu vou trabalhar para um tipo de sutileza que às vezes algumas questões emocionais e corporais mais concretas, é como se eu driblasse elas e já fosse para um outro campo. E quando a gente trabalha na massagem, o nível de acolhimento, o quanto eu posso contar com o aconchego da outra pessoa, o quanto eu posso contar com a presença física e concreta da outra pessoa, são vários elementos que vão acontecendo que pegam aqui toda uma informação sensorial, uma informação de instinto, de abdômen mesmo, de entranha, e eu vou podendo a partir daí ir criando toda uma questão de reorganização que vai subindo para uma consciência emocional, e a conexão de coração, a conexão emocional, quando acontece a partir de terapias, quando acontece a partir de todo o uso desse elemento da riqueza sensorial e do corpo, eventualmente quando se abre essa ressonância mental, essa ressonância emocional e mental, ela vem com muito mais nutrição, ela vem com muito mais corpo, diferente de eu receber alguma energia que me regula, eu me sinto bem, mas falta essa informação mais corporal. Então, quando a abertura do coração vem, vindo de baixo, usando de elementos de tato, passando por todas as questões relacionais envolvidas, isso eventualmente permite toda uma série de sutilezas muito sutis a respeito das autoidentidades, eventualmente dos mecanismos de proteção, de afastamento que a gente aprendeu a lidar com outras pessoas, e aí desfazendo para estar aberto, disponível para o contato, de uma maneira que às vezes o trabalho mais sutil não proporciona tanto. Então, essa é uma questão que torna os trabalhos corporais muito sofisticados, extremamente sutis, mesmo a princípio eles trabalhando com energias mais densas, partindo do toque do sensorial. Mas do sensorial, a gente faz por um caminho para compreensões e para transformações, chegando no sutil de uma maneira talvez bastante interessante, que complemente, que não drible aspectos que, por exemplo,
Quando a gente começa já com trabalhos vibracionais mais sutis, alguns meandros de mecanismos da personalidade a gente não tem a oportunidade de observar, mobilizar e digerir. Então, quando a gente fala em trabalhos aí com energias sutis e energias mais densas, é um pouco relativo. Quando a gente começa pelo corpo, começa pelo sensorial, pelo toque, pela relação específica com alguém, isso cria oportunidades aí bastante interessantes.